Fala, my friends, está começando mais um Bratiocast, podcast que a gente explora a engenharia por trás dos negócios. E no dia de hoje, eu, Aurélio Braulio, host deste podcast, tenho um convidado que o cara manja de tecnologia, ou pelo menos da tecnologia residencial. Hoje eu estou aqui com o Matheus Melo, da Costen House, uma empresa aí que já está em alguns pontos do nosso estado de São Paulo. Os caras automatizando desde uma casa de médio padrão até grandes mansões de grandes influencers e empresários. Os caras são diferenciados. E vale a pena lembrar que antes de eu apresentar este convidado, que esse podcast é um podcast oferecido pela Bratio, a qual é a nossa construtora, e o nosso objetivo aqui é viabilizar sua obra. Então, para você que tem o desejo de construir, fazer a obra do seu negócio, nós da Bratio estamos aqui para ser a empresa especializada em gestão da sua obra. Tá bom? Então, sem mais delongas, muito obrigado, Matheusão, pela vinda, e bora destrinchar esse negócio de automação aí, negócio, mais do que a gente fala no dia a dia. Bora. Seja muito bem-vindo. Obrigado. Matheus, vamos lá. Como que é o início de tudo? Começaram lá atrás, você e o Lucas, tal. Lucas é o sócio do Matheus, para vocês saberem. E eu gosto de entender qual foi o começo. Por que saiu, por que começou a empresa, por que eu fui demitido. Conta a história aí. Bom, primeiramente, meu primeiro podcast, então um pouquinho tenso ainda, mas agradecer ao Grupo Bratio pela oportunidade. Um prazer sempre conversar com o Aurelião e participar do podcast. Tamo junto. Mas voltando lá atrás, assim, né, eu trabalho com automação, tecnologia, mas sou formado em Direito, não tem nada a ver. E, enfim, escolhi Direito, que era uma faculdade que qualquer coisa que eu fosse fazer, para alguma coisa ia servir. 17 anos ali, ia estar junto. E serve, é muito bom, eu tenho alguns exemplos, assim, porque eu falo daqui a pouco, mas em 2007 para 2008, meu pai, que aí sim, é engenheiro, começou a ficar meio desconfortável, que eu nas férias ficava vendo Friends, né, maratonando os episódios, eu sou fãzaço. E aí começou a me tirar da cama às 6 da manhã para ir trabalhar com ele, né? Então pega, vai, leva, segura ali, vou cortar aqui e tal. E ele tem ainda um galpão, que era meio de hobby dele, que ele tinha feito, marcenaria, ele gosta. E aí foi evoluindo e ele tinha inventado uma automação que chama, ele inventou, né? Controlar. E aí eu participei desde o CERN, né? O nome controlar, eu que acabei pensando ali, faz jogo de palavra, né? Com 2 L's, de controlar o lar, né? E controlar, né, o verbo. E aí comecei com ele foi me ensinando, então aprendi muita coisa de técnica, né, de cálculo de potência, né, volt, ampere, etc. E foi assim que eu comecei na engenharia, mas desde pequeno, não que eu seja engenheiro, mas até quero fazer uma faculdade quando tiver tempo. Mas desde pequeno, meu brinquedo favorito era Lego, eu sempre gostei de desmontar as coisas. Meu pai fala que se eu montasse, ele não precisava mais trabalhar. Né? É o famoso assim, foi pra direito por ir mesmo. Cortei pra direita pra jogar pra esquerda. Porque era pra ter ido pra engenharia. Sim, eu cheguei a passar pra engenharia civil, acabei mudando. Aí outra história. Mas, então comecei e fui desde o início. Desde 2008, trabalhando com meu pai, trabalhando na Controlar. E aí o momento marcante, né, para mim foi ali em 2014 que eu comecei a perceber que eu tinha uma visão diferente e que na Controlar não ia caminhar muito junto. Estava batendo cabeça, eu queria ir para o lado de franquia, né, que era a minha formação na faculdade, eu cheguei a especializar. E o paizão old school não queria. Não, desculpa, ele tinha a visão dele, ele tem razão no conceito que, né, tinha, e tem razão no conceito, mas era o que eu queria fazer. E aí numa viagem que eu fiz para Miami com o Lucas, né, que é sócio, primo, meu melhor amigo desde 10 dias de idade, que ele é 10 dias mais velho que eu, né? E então a gente conversando, eu expliquei para ele o mercado, como que era. Ele trabalhava num grande banco de São Paulo na época. Ele falou, poxa, eu estou procurando investimento, estou meio de saco cheio, né, eu boto dinheiro aí. Aí a gente chegou num consenso, ele fez o investimento que eu precisava para startar, para iniciar. E aí ele, na porcentagem da negociação, meio a meio, falei, tá bom, além disso eu quero que você venha trabalhar comigo em 2 anos.
Aí no final ele veio em um ano, acabou decidindo, ele antecipou, e desde 2016 a gente está na empreita da Costa. Então o Lucas ele foi, vamos dizer, um investidor no início. Cofundador, né? Ele seria investidor, mas ele participou de tudo. Aí, por exemplo, conta um pouquinho do Lucas. O Lucas é engenheiro ou não também? Outro que foi para a área de administração de empresas, mas para o mercado financeiro também um raciocínio bem matemático, né? Mais matemático que o meu. Os caras... E aí tá... Os caras eram tudo de exatas e tava se negando aí para... Mas hoje a gente tem, acho que 6 engenheiros na empresa, né? Então tem sócio engenheiro também, não somos só nós dois. Tem o Fábio, o Elvis, né? Ambos engenheiros, o pessoal daí. Mas eu falo assim, tipo, o destino dos caras era engenharia. Sim. Mas você sabe, isso é legal, eu já conversei bastante, especialmente na Controlar, porque como era fabricação, então tinha umas conversas mais de engenheiro. E a diferença assim, que eu vi é que a conversa de engenheiro é assim, 1 mais 1 é 2. Acabou a discussão. Exato. Aí entra o advogado. Mas por que é 2? E se não for? Interessa não ser 2? Bom, se interessa, o que tem que fazer para não ser 2, né? Então, eu sempre tive esse raciocínio e acabava ajudando bastante nas conversas de engenharia. Principalmente aquelas conversas mais travadas, né? Que geralmente engenharia tem, não, porque não é possível se fazer, porque tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, e aí você traz o raciocínio para uma pegada onde... mais filosófica. Menos e na realidade você começa a quebrar toda aquela linha de pensamento e você começa a construir uma nova. Sim. E muitas das vezes é ali que está a solução, pô. Não é só no 1 mais 1 é 2. Sim. Envolve interessa 1 mais 1 ser 2, né? Lógico. E, Matheusão, nessa época, começou nesse primeiro ano, então você começou sozinho, vamos se dizer, aí passado um ano o Lucas entra. O que você teve ali de dificuldade em si nesse primeiro ano? Até porque eu, por exemplo, eu tenho uma visão que a sociedade ela é complexa, mas ela também é muito boa. Complexa no sentido que você lida com a outra pessoa, mas acho que no seu quesito ela é até benéfica porque você e o Lucas se conheciam já há muitos anos. Com 10 dias de diferença de nascimento, então assim, fica até mais fácil para falar umas verdades que às vezes numa sociedade você tem... Com tranquilidade. Que às vezes numa sociedade você poupa a maneira de falar, ou o momento para falar, você procura um momento certo. Mas como que foi esse início, esse primeiro ano que você, de certa maneira, empreendeu sozinho? Tinha grana, mas você tinha que desenrolar todo o resto. Até assim, na faculdade, né, na parte de franquias, eu saí para montar a franquia, né? Costin House nasceu para ser franquia. E a gente estuda, né? Eu nunca lembro os 5, mas você tem os 5 E's da franquia, né? Do empreendedorismo. O importante é que o primeiro é o glee, né? Da felicidade no inglês, né? Que é um termo, esses 5 E's são em inglês. E o glee é assim, estou inaugurando, champanhe, vamos lá, vai dar certo, estou abrindo a franquia. Então, o primeiro ano acho que foi o mais fácil, porque foi só alegria nesse sentido. Foi montar o primeiro showroom, correr atrás, móvel planejado, gesso, iluminação, o que eu vou fazer, vai ter cheirinho, não vai, qual o melhor cheirinho. Então, para mim foi muito gostoso nesse sentido. Começou a ficar difícil, né, em termos de dificuldade, quando a gente percebeu, quando a franquia não fazia muito sentido para o modelo de automação residencial no Brasil, acho que no mundo. Na minha cabeça não faz sentido. Não encaixa. E a gente gastou um bom dinheiro, na minha opinião, com a melhor consultoria do mercado em franquia, para eles retornarem dizendo que franquia não é o melhor modelo para a gente. Aí eles vieram com o modelo de partnership, né? Então nós tínhamos um sócio em Ribeirão, Campinas, Americana, né, que é outra região que a gente atua, e Sorocaba. E a gente virou para partnership, que também parou de pé, a coisa aconteceu, mas não foi aquele resultado assim que todo dia você estava um pouquinho melhor, porque os problemas de Sorocaba são os mesmos problemas de Ribeirão, que são os mesmos problemas de Campinas, e aí cada sócio, né, o partnership é um modelo, por exemplo, o Outback, que é bem conhecido, né? Você entra, tem um proprietor em cima da porta, que é o dono da operação, que tem 10% do Outback, normalmente, até onde eu saiba, né? Posso estar enganado, mas e ele opera toda a loja e recebe também investimento, né? Os outros 90% são da Master, né?
E então esse é o modelo de partnership que a gente seguiu, a gente, né, Costa tem matriz com um aporte maior e o sócio local, que ficava com todos os problemas e não tinha muita vantagem para ele, né? Se fosse para pensar, a vantagem é ele poder fazer parte, mas não querer trabalhar. Então, em 2022, depois de uma longa conversa, né, algumas com o Lucas, a gente chegou à conclusão que, olha, tem que ser modelo, tudo próprio. O modelo não está funcionando, né? Não é que não está funcionando, que não é o que a gente quer, porque, assim, o negócio... Você acha que ele barrou, por exemplo, o partnership, ele foi bom até um certo momento, mas vamos trazer para números. Imagina assim, trouxe um faturamento de 1 milhão, só que vocês estavam buscando 1,5. E aí o partnership ele não seria condizente para puxar para esse 1,5. Não é só faturamento. Assim, o Lucas ele fala um negócio que é o seguinte, o pior, eu falo uma coisa, né, que é o importante, o pior negócio não é aquele que dá errado. Porque o que deu errado realiza o prejuízo e vai para a próxima. Ele fala que o pior negócio é aquele mais ou menos. Que não é nem tão ruim para você falar, tá bom, tchau, vou pro próximo, e também não é tão bom para você falar, vou apostar minha vida nisso. É famoso medíocre, né? Ele é mediano. Média, né? Ok, pode ser bom para muita gente, mas não era o que a gente queria. Então, assim, parou de pé, o faturamento estava ok, nós tivemos bons anos, 2018, assim, olhando para trás, foi um ano espetacular pelo que a gente tinha para entregar versus o que a gente faturou. 19 a gente cresceu algo como 10, 15%, e foi aí que a gente começou a olhar e falar, opa, era para crescer 50%, por que a gente cresceu 10, 15%? Então, na média, né? Cada unidade cresceu um tanto. E aí veio pandemia, 2020, né? Toda aquela situação. 21 que a gente tomou a decisão, para 22 a coisa começar a andar. E essa decisão veio até, curiosamente, quando vem a pandemia, você tem todo o reajuste aí de inflação que vem amassando, né? Então, primeiro os preços sobem, depois as pessoas percebem que elas não conseguem mais comprar o que elas compravam, aí elas geralmente mudam de emprego, aí as empresas percebem que estão faturando mais, então podem pagar mais, e aí fecha o ciclo da inflação, só simplesmente aumento de preço, né? E em 2022 a gente perdeu todos os colaboradores de instalação em questão de 4 meses, assim, o primeiro em Campinas, né? Depois nas outras unidades também. O primeiro pediu para sair em fevereiro, ia para a Austrália, vai buscar a oportunidade, tem que ir mesmo. Aí, março mais um, abril outro, maio e em junho saiu o chefe. Todos para ganhar mais, né? Por conta desse reajuste. E aí que nós tínhamos uma equipe muito boa, a gente treinava bons profissionais para saber tudo. E aí que a gente sentou para falar, opa, precisamos dividir, a gente precisa ter pessoas cumprindo o papel dela para que a gente possa passar de novo por isso sem perder noite de sono, né? Porque você imagina, tinha casas importantíssimas para entregar em São Paulo, né? Em todas as regiões. E aí, de repente, acontece isso, da noite para o dia, porque tchau, obrigado, né? Vou tentar ficar mais uma semana aqui, mas se e já é aquela semana que vai meia boca, né? Vamos tocando. Até que não, porque a equipe era muito boa mesmo, assim, eram pessoas boas, de verdade. A gente tinha formado uma equipe legal, só que a gente perdeu muito rápido, né? Então, hoje a gente tem um plano, né? Entra como júnior, basicamente pode prestar atenção, ajudar, aí vai ganhando responsabilidades, né? Vai subindo, e a preocupação é ter frente, ter cargo para as pessoas poderem evoluir. E então hoje esse é o setup que a gente desenvolveu para a instalação, né? Mas isso tudo tendo passado, assim, estou resumindo aqui, mas foram anos difíceis assim, né? De o que eu faço, não é só... Qual o caminho, né? Então, basicamente o resumo começa-se lá no primeiro ano como contratando uma das melhores consultorias como um modelo de franquia. E aí tenta-se um primeiro modelo, passado algum tempo vai-se para o partnership, ele fica ali, mais uns 4, 5 anos, mais ou menos, rodando? A gente passou para partnership em 2018, mas 3 para 4, né, com a pandemia. Então fica ali mais 3 anos e pouquinho rodando no partnership, e aí vocês entram como um modelo agora de, vamos dizer... Tudo próprio. Redes próprias, né? Então, hoje todas as unidades são próprias, são redes. Sim. E o principal fator, além disso, da equipe foi que a gente não via uma possibilidade da gente ter 30 sócios, né, para poder cobrir um território legal. Então, a gente estabilizou e agora, se tudo der certo, a gente volta a crescer. Muito bom. Nesse período que vocês desligam o modelo partnership e vai para a rede própria, quais são os desafios que vocês encontram ali para fazer essa alteração?
O primeiro até menos, né? Porque foi muito, vamos dizer, muito rápido ali a troca. Já você só mudou o termo e as responsabilidades, né? De franquia para partnership é um modo do contrato, não tanto as atribuições. E agora, para a loja própria mudou muito porque a gente precisou tirar o Elvis, por exemplo, que era o responsável por Campinas, e ele não é mais... ao passo que eu não posso simplesmente dizer que não tem mais um responsável pela cidade, agora eu tenho que dizer que tem uma pessoa que é responsável pela instalação de todas, né? E aí não dá para ser todas de uma vez. Então começa por uma, integra, tem um atrito aqui, outro ali, resolve, ok. As famosas conversas difíceis, né, de se ter. Não é à toa que muitos bons profissionais de ponta viram bons empresários, né? Porque é meta, que nem jogo, não é um time. Você bota lá um monte de gente para jogar uma coisa, agora tá sincronizado é outro jogo, outro time, né? Então, esse foi o maior desafio, colocar todo mundo para trabalhar. Então, basicamente, o partnership ele até ajudou, vamos fazer, a recrutar esses talentos. Um deles, um exemplo, seria o Elvis, né? Ele já estava, assim, acho que todo mundo... Isso é uma coisa assim, hoje nós somos em 5 sócios e... Acho que mérito aí da boa ética, nós temos, até onde eu saiba, pelo menos, uma excelente relação com todos os colaboradores. Assim, eu falo que, para mim, pode falar o que quiser, não tem problema. Assim, não ofendendo minha mãe. Matheus, não gostei do que você falou. Pode falar. Sendo transparente de uma maneira cordial, né? Esse eu acho que é o principal. E nós somos em 5 sócios e sem brigas, sem dificuldades até hoje. Isso é legal. Há quase 10 anos, né? Desde 2016. Os sócios se mantêm. Que foi nessa alteração a ideia, na realidade começou, né? Quando eu saí da Controlar, foi a partnership e aí... Eu cuidava das revendas, né? Então eu era responsável por ir verificar como que tá o showroom, tá tudo certo, o que precisa, como tá a instalação. E eu peguei as revendas que eu mais gostava e ofereci para virar franquia. Então eles estão desde o começo desse aspecto. E aí nessa migração, vamos se dizer... Tem-se ali, então, as conversas difíceis, né? Se assim podemos dizer, em você demonstrar para as pessoas, pô, agora não é mais assim, você não está controlando só essa unidade, agora você vai fazer parte de um todo. E, de certa maneira, passar a visão, né? Que eu acho que, muitas das vezes, a gente que está à frente da empresa, uma dificuldade, pelo menos da minha parte, você sempre transparecer a visão que você está tendo, porque na sua cabeça às vezes é muito claro. Sim. E na do outro nem tanto. E às vezes ele vai estar se espelhando em muitas coisas do presente, seja a condição financeira, seja alguma coisa que ele está adquirindo, algo que ele queira fazer, e muitas das vezes a gente está sempre olhando muito para frente, né? Não, porque lá na frente nós vamos fazer isso, lá na frente nós vamos ter aquilo, mas buscando o resultado no presente. Depois que passa todo esse período conflituoso, o que vocês mais precisam mexer dentro da empresa para ela poder rodar de uma maneira mais adequada? Até porque aí entrou o período pandêmico, vocês teve um puta de um desafio de perder os colaboradores. Então, qual que foi o processo mais importante nesse momento para fazer a empresa rodar? É que assim, alguns pontos, né? O primeiro que eu aprendi depois de apanhar bastante, não existe superar. Tá lá o tempo todo, não tem superar. Quando eu superar as dificuldades de hoje, eu vou ter as dificuldades de amanhã, da mesma forma que hoje eu tenho dificuldades que eu não tinha ontem, né? Então, isso tem que, para ser empresário, principalmente no Brasil, não sei como seria fora, né? Mas tem que estar confortável com isso. Sempre vai ter, senão uma coisa é outra e você tem que resolver. E aí que está o valor, resolver problemas, né? E agregar estrutura. Mas, na pandemia, um ponto interessante que, assim, o pico foi ali, né, 2020, um pouquinho 21. Mas para a gente foi até 22, porque 2020 eu tinha cliente que estava praticamente fechado, que, assim, caso real, médico, falou, Matheus, eu sou super diligente, eu tenho dinheiro guardado para construir a casa, né, que normalmente não é o caso, eu tenho minha reserva de emergência, só que meu faturamento, que era 100, está em menos de 10. Eu não sei o que vai ser, isso abril, maio de 2020. Eu não sei o que vai ser, então estou suspendendo e tudo. Esse foi 2020, foi um negócio meio assustador. E aí, até falando um pouco de Kosten, né, um ponto extremamente importante, até porque a principal do nosso setor quebrou recentemente. E assim, nós pegamos alguns projetos, né, que muitas vezes contatos, indicações chegam para a gente e, pelo amor de Deus, né, paguei e não recebi, o que eu faço? E aí a gente teve acesso a projetos bons, né, bem detalhados, né, mão de obra, no final não, porque pelo que a gente entendeu,
O financeiro apertou, então a mão de obra caiu um pouco. Mas uma empresa boa, showroom, tudo bom, mas perdeu no financeiro, né? Então o Lucas... O administrativo dele não foi o suficiente. Acho que financeiro mesmo, na minha opinião. Gastou muito mais do que deveria. Não é nem administrativo, pode ser também, mas eu não tenho acesso às informações. Agora, o Lucas, tendo vindo de banco, ele roda desde o início 12 meses de contas pagas, que foi o que... Porque assim, com o fornecedor que a gente fala, não sei se nós fomos os únicos, mas com certeza um dos poucos que não atrasamos nenhum boleto, não mandamos ninguém embora, né, por conta de caixa, né? Até na pandemia a gente teve algum desligamento, mas por outras questões, não por financeiro. Acho que um só. Então, isso foi 2020. Aí 21 retomou, a gente alegrou, e 22 foi um negócio insano, assim, a gente não conseguia dar conta de atender a demanda. O cliente ligava e ficava sem resposta porque a gente não conseguia retornar a tempo. Então a gente passou por tudo isso. Mas aí eu disse tudo isso para entrar na pergunta, que acabei derivando um pouco, né? A pergunta seria... As dificuldades, né? Superar as dificuldades. TDAH, o Araque, o que nós faz? Eu só não tenho porque eu não fiz o teste. A pergunta... A pergunta é sobre a dificuldade que a gente tem o que você teve, na real, durante esse processo, né? Teve o período de conversas difíceis. Sim. E aí quais foram os processos importantes que ajudou vocês, por exemplo, se manter de pé. Então, um dos processos que você já me pontuou é 12 meses de conta paga. Isso foi o que salvou vocês durante o período da pandemia. Foi o suficiente para, às vezes, você fazer o desligamento de um colaborador, recontratar outro no mercado, porque você também já não estava conseguindo mais contratar no preço que você tinha que ter um novo ticket para ele, e se tem algum outro processo que vocês implementou. Um exemplo nosso, a gente colocou um sistema desde quando nós abrimos. Então nós somos uma empresa de efeito pandêmico, nascemos em 2020, mas desde quando nós nascemos a gente implementou um sistema. E na época da pandemia, em toda essa turbulência inflacionária, tanto dos materiais quanto da demanda que chegava até nós, o sistema ele salvou a gente da gente não fazer algumas rescisões com clientes de maneira amigável, porque chegavam os advogados até nós e a gente, de uma maneira muito transparente, mostrava os números para eles. Não, que está aqui a conta da sua obra. Ele entendia todo aquele processo, falava, opa, então não é do jeito que eu estava pensando, aqui tem organização. Então esse foi um processo que salvou nós. Se na Costem teve algum outro processo que, de certa maneira, foi o pulo do gato para poder, vamos dizer, de uma maneira executiva. Financeira foi o caixa, uma maneira executiva que ajudou vocês. Uma maneira executiva... Eu diria que não sei te responder se teve uma, assim, mas um fruto da pandemia, né, que caminhou para isso, foi justamente a gente ter transformado tudo em loja própria hoje, né? Então a gente chamou os sócios, né, os partners de cada unidade, para trocar o percentual da loja dele por um percentual de todas. E aí nesse processo, né, que volta naquela pergunta, né, de como foi e tudo, cada um recebeu uma área. Então o Elvis ficou com instalação, o Fábio, né, que é nosso professor pardal, que entende de tudo, ele ficou com parte de P&D, né, novos produtos, o que a gente pode vender, o que não vende, o que funciona, o que não funciona, problema em instalação que sempre tem, como que resolve, cai para ele. O Eric, que assumiu a parte de projetos, toda a parte de execução e agora está pegando acompanhamento. E o Lucas já era financeiro e eu assumi o comercial, né? Então, em termos de processo, tem muitos. No nosso caso, assim, porque você pega uma farmácia, né? Se for montar uma farmácia, já está muito bem consolidado, não tem tanto espaço até para inovar, né? Você tem lá o software, se você cumprir o que o software faz, você já tem ponto, tem posição de produto, claro, mas você já tem ali 70%, 80% da gestão do negócio. No nosso caso, não. A gente usa hoje o melhor software que tem de ERP do setor, porque é o único. E assim, tem muitas coisas que poderiam melhorar. Então, a gente está olhando também para como agregar. Mas primeiro, a função. Depois, a organização. Então, assim, Instagram, quem que responde as mensagens, né? Hoje, passei já para
uma pessoa, né? Fazer toda a organização, a Stephanie, de postagem, tudo. Quem que responde o WhatsApp, que entra pelo site, como quer que entre. No caso, a como que vai destinar tudo funções, isso, né? sim, e depois ela repassa para a pessoa endereçada. Então, pelo que você me fala, na realidade a pandemia ela serviu para, nesse momento que vocês tiram um partnership e vão para quesito de redes próprias, a pandemia ela foi um fator acelerador para poder puxar tudo isso para dentro. Imagina assim, talvez vocês fariam de uma maneira mais espaçada, mas a pandemia ela aconteceu de uma maneira tão doida para o nosso setor, né? Sei lá, você faria isso em 1 ano e meio, fez você fazer em 1 ano. Trazer todos os sócios para dentro, cada um vai para esse setor. O bom é que no partnership cada um já entendia, né, talvez o macro todo da empresa. E aí isso fez a empresa conseguir entregar na pandemia, o que talvez alguns concorrentes no meio do caminho quebra, não consegue entregar, pega muita entrada e aí se lasca ali na frente, que são coisas naturais, não deveria, né? Mas são coisas naturais do nosso setor, porque julgo eu que às vezes o cliente, antes dele procurar a empresa, a empresa que ela é referência no setor, ele prefere procurar, às vezes, um mais barato ou que vai encaixar dentro daquilo que ele necessita para poder executar. E muitas das vezes, aquela empresa ela pode ser uma empresa que vai acontecer isso, vai quebrar, não tem uma gestão tão efetiva. Então, eu acho que hoje, dentro do nosso segmento, é muito importante o nosso cliente ele olhar tudo isso. Nem tudo, como já se diz na internet, né, nem tudo é preço. Olha-se o preço, mas para mim deveria ser o fator de decisão por último. Deixa ele lá por último. Vê o valor que a empresa entrega, vê o tipo de produto que ela entrega, qualidade, quantos anos está no mercado. Isso também é importante, apesar de ter começado. Vê também, vai visitar uma obra, né? Visita uma obra, vê o teste, visita showroom, que é o caso de vocês, para ver todo o sistema de automação. Então, eu acho que são pontos importantes que a gente deve considerar e falar para o nosso cliente, pô. Principalmente para você que está nos assistindo, eu acho que são pontos de atenção. Sim. Que é importante a gente trazer, né? Matheusão, qual foi, ou melhor, o que você acredita que diferencia uma empresa de tecnologia, vamos trazer uma empresa de automação residencial comum para uma marca de desejo como a Costem? Eu acho que estabilidade e entrega, assim, em volume, né? É o principal. Porque o nosso setor historicamente, assim, historicamente, começo dos anos 2000, né? É o filho de fulano que formou engenharia, estou gostando desse negócio que chama automação residencial, vou trabalhar com isso. Aí geralmente esse engenheiro, no meu exemplo, quer fazer umas coisas legais, né? Que aí vai ligar micro-ondas. Estou falando 2002, 2003, 2004, que Sim. O auge era você pegar, mandar um SMS para sua casa para ligar o micro-ondas, né? 2008 ainda era ligar a banheira, né? O iPhone nem mal tinha chegado, né? Então você tinha que mandar um SMS para ligar a banheira. E era uma baita de uma infraestrutura que envolvia automação industrial, que não é a mesma coisa que a residencial, é uma prima próxima, mas não é a mesma coisa. Então a automação ela vem disso. E aí começa a fechar a obra, ok, enquanto ele está fazendo tudo, tá ótimo, tá tranquilo. Aí começa a ter que contratar, as competências mudam. Essa é a diferença do empreendedor para o empresário. No empresário você administra pessoas, não é nem funções, nem trabalhos, nem execuções. Você administra, tem que aprender a administrar o psicológico, né, de uma equipe, de todo mundo. Gestão de pessoas total, Gestão de né? pessoas quase que exclusivamente, até onde eu estou aprendendo. E então, quando isso começa a crescer, a pessoa se enrola. Aí quem estava fazendo um excelente trabalho começa a não fazer. No Brasil é muito comum misturar, né? Empresa com CPF com CNPJ. Então, a pessoa não tem um fluxo de caixa muito bem detalhado, o que é de quem, né? Como nós somos em vários sócios, a gente tem que ter isso por natureza, né? Não se mistura. Até para ficar muito claro, né? Até para ficar muito claro para todos os sócios.
Porque imagina assim, o Lucas ele tem um entendimento financeiro muito maior do que talvez todos os outros 4. Então, os números têm que ter tanta clareza e ser uma tradução bem popular para que todos entendam. Porque senão fica algo muito, muito subentendido. Porque uma coisa é previsão, outra coisa é precaução, né? Provisão Então assim, vendi por 100, separei aqui o custo da mercadoria, tem mais isso aqui, o resto é lucro. Não. E o aumento, o IGPM que vai vir alto, você não colocou na venda porque você recebeu antecipado, o colaborador que faltou e você teve que pagar mais caro para não deixar o cliente atrasado, para contratar um freelancer, né, que às vezes acontece, para ir lá no dia. Então você tem uma série de questões que precisam ser levadas em consideração. E é aí que muita gente se enrosca quando não tem isso muito bem resolvido. É aí que está uma pergunta. A galera se enrosca. Quando eu falo, por exemplo, para a gente traduzir os nossos papos filosóficos, que a gente entra vai embora. A gente entra numa neura aqui que a gente vai até lá no começo. Você, por um exemplo, olhava para o IGPM? IGPM, assim, eu sempre gostei de finanças, o Lucas tem esse braço, né? Entendeu? De tipo assim. Mas mais ou menos. Porque pra gente, até para poder entender meio que o trajeto do empreendedor. Porque a gente começa lá atrás, com um determinado conhecimento, às vezes uns acham que tem muito conhecimento e a vida vai provando para ele que não tem. Mas, pô, lá atrás olhava, por exemplo, para o IGPM, já considerava ele em orçamento? Ou não, realmente, a gente foi aprendendo durante o decorrer e acrescentamos determinado número, determinado percentual, ou risco, ou seguro, sei lá, o que for dentro do nosso orçamento, porque a gente passou por uma experiência, ou não. Desde lá de trás eu montei um modelo redondinho que eu já olhava para tudo isso. É que você tem alguma, assim, até a minha parte não é tanta financeira, né? O Lucas aí cabe um não, mas vamos aqui, vai embora. Vamos pro comercial. Mas no geral, não, só para no geral assim, tem umas coisas que não cabe muita discussão. Por exemplo, tem que custar menos e entregar mais. Sim. Isso aí não precisa explicar. É clássico. Tem que custar menos e entregar mais. Então, você tem coisas que no começo não tem tempo para se preocupar com o IGPM, até porque o faturamento não é tão relevante. Sim. Então, como o Lucas sempre teve essa preocupação com caixa, e isso eu acompanho desde o começo, que a minha função sempre foi mais ligada ao comercial, às vendas e relacionamentos, vai aumentar. Porque assim, a partir de um certo momento a gente adquire uma relevância com os fornecedores, a gente acaba, né? Vai conversando, você vê o dólar, opa, o negócio subiu, daqui a pouco vai replicar. Então a gente já tem uma prática de que agora, final de maio, a gente recebeu uma comunicação, olha, vai ter aumento, não sei quanto, não sei como vai ser. Né? Então já tem umas 2 semanas que eu passei a mão para os clientes e falei, clientes, vai ter aumento, vocês querem resolver agora? Aí a gente estica um pouco mais o parcelamento, tudo. E como a gente tem um caixa, né, muito robusto, a gente consegue garantir os preços antes do aumento, porque Legal. Os nossos fornecedores geralmente têm uma parceria que assim, vai aumentar, sei lá, 1º de junho. Então até 31 de maio, ou até 30, né, que é sexta agora, a gente segura o preço, mas também a gente perde uma eventual negociaçãozinha que a gente teria ali, né, de fechamento e tal. Então acaba acontecendo muito nesse sentido, é muito na prática e menos no teórico, de acho que o GPM vai aumentar. É que tem coisas que você vê, né, começou a imprimir dinheiro, vai ter inflação. Então... Mas aqui, ó, vamos até levar para sua praia. Comercial. O que você não fazia antes, que às vezes a gente entra numa pilha... a gente olha esses exemplos de pessoas mais consolidadas, não, porque agora eu tenho que olhar para isso, porque agora eu tenho que fazer tal coisa. E realmente no momento não é relevante. Dá uma dica aí de comercial, que você não olhava, mas que hoje, para o faturamento da empresa, faz sentido você olhar. Uma dica genérica para todo mundo, né, que está no momento aí de empresa crescendo, num porte que ainda não é o que quer estar, né, quer evoluir. Primeiro, para tudo, é olhar onde que dói. O que está faltando aqui? O que falta? Falta alguém para responder mensagem? Falta alguém para falar com o cliente? Falta alguém para fazer relatório? Onde que dói? E depois, onde que tem gargalo? Bom, se eu preencher essa função, eu vou vender a mais? Eu vou otimizar? Eu vou conseguir fazer mais com a mesma quantidade de pessoas?
isso é importante agora ou não? E aí prioriza, né? Ok, isso aqui é o que está doendo, isso aqui é o que está me incomodando. Mas onde que eu vou abrir gargalo? Onde que eu vou aumentar a produtividade? É esse aí. Então vamos começar por esse. Ah, não, esse aqui. Ah, então agora vamos para o segundo. E é mais ou menos isso. Então, recentemente, nós começamos com montagem centralizada. Então, a gente tem um estoque central de todas as lojas. E a montagem é lá que, sim, levou o patamar, porque em vez de montar, sei lá, uma loja aqui em Ribeirão, tem que ter um espaço aqui para montar e tal. Uma pessoa aqui... Tem uma estrutura mais robusta, local, né? Que não só monta quadro, faz outras coisas também. Então, entre uma coisa e outra pode cometer um erro, para migrar para uma estrutura centralizada em Campinas, né, que é uma central logística, né, em termos de distância de rodovias e avião, aeroporto, né, Viracopos. Hoje a nossa central tá lá por conta dessa questão logística e a base também é lá. Mas aí eu tenho uma pessoa que fica ali e a responsabilidade dele é garantir que tenha todos os módulos quando precisar, né? Então, vou montar um quadro, tem 8 módulos disso, eu tenho 4 módulos daquilo, eu tenho a inteligência que eu vou usar, eu tenho a quantidade de fios que eu preciso, porque não adianta eu ter tudo lá, tá todo investimento, né, em módulos, eu comprei tudo, o fluxo tá tudo bonitinho, mas faltou um fiozinho de 50 centavos ali só para fazer, você não termina o quadro. Então essa é a função dele, e testar. Então monta e testa e depois manda para a obra. Chega na obra, monta, né? Faz Era um processo que não tinha e passou a ter. E passou a ter, que economiza um pouco para a gente, então a gente ganha, né, nesse sentido, e melhora a produtividade e abre margem para eu vender muito mais. Porque agora, a partir desse momento, se eu quiser dobrar a produção de quadros... Você consegue atender o que talvez na época da pandemia estava mais difícil. Porque você montava isso em loco? Em loco, sim. E não era do jeito que a gente gostaria em termos de entrega, né? Assim, fazia o que tem que fazer, a gente cumprir a função, mas não é o que a gente tem hoje. Eu acho que realmente a ideia é justamente essa, no sentido de, lá atrás eu não tinha isso, então você não tinha uma montagem vou colocar quadro para ficar mais fácil para quem está assistindo, um quadro de elétrica, de automação, e hoje eu tenho. Fica centralizado, isso está mais na sua mão, controle de insumo fica melhor, até mesmo a centralização do insumo, né? Então você consegue negociar com a maneira melhor a quantidade, a entrega, o frete, o que seja. E assim, a qualidade, porque assim, é uma sala maior do que essa, um pouco maior, não muito, com todos os materiais, com rack para testar, com toda uma infraestrutura que não dá para ter uma por unidade, com uma pessoa que praticamente só faz isso. Diminui seu investimento, né? Diminui o investimento, assim, me permite ter um investimento que eu não teria, porque é inviável ter 5 desses, né? E no momento, né? Depois que a empresa cresce, daí sim. Mas aumenta a minha capacidade de entrega, melhora o produto e diminui meu custo. Então, assim, isso é uma coisa muito... E foi um esforço, não foi fácil fazer isso, em termos de... Aí você diz para Sorocaba que não pode mais ir lá no estoque, né, que a gente tem no storage, que aí tem seguro, tudo. Ainda tem para coisas rápidas, né, cabo, essas coisas, quer dizer, faltou aqui, vou pedir de campo. Não, corre lá, pega e instala. Mas bem menor, com menos produtos menos valiosos, né? E eu vou dizer que agora não tem mais, né, 70% disso, que quando precisar de quadro tem que avisar a central, que a central vai começar a montar. Aí lógico, agora tem um cronograma, tem a lista, de vez em quando tem um projeto que resolve, porque também uma coisa é a gente, outra coisa é o cliente, né? Às vezes está indo devagar, e de repente dá louca, quer mudar para casa. Você tem que acelerar. E aí uma coisa está prevista para daqui 6 meses, vem para 3 meses e a gente fica sabendo uma semana antes da entrega. Então, hoje a gente consegue, porque como já tem a lista, eu posso, isso aqui está marcado para daqui 20 dias, então tudo bem, eu vou botar isso daqui a pouco, vou passar esse outro na frente que é urgente e continuo entregando o outro que estava no prazo combinado. Não tem vantagem em entregar antes, até pior. É ajuste de demanda, né? Em termos de processo é muito isso, olhar para onde está doendo, o que vai me abrir portas, né? O que vai me abrir ganho de escala, e começar por esses e resolvendo um pouquinho por dia. Por isso que a gente vai para aquela onda que, se você não gosta de resolver problema, tchau, você tá lascado. Porque às vezes você vai ter, igual você disse, o cliente quer mudar de repente, porque surgiu uma necessidade na vida dele ou uma ansiedade. E aí você vai acelerar, você tem uma obra já bem mais controlada do outro lado. Aí entra a importância de você ter o processo. Se você não tiver algum processo onde você enxerga tudo isso, peraí, eu tenho toda a quantidade lá vou chamar de bunker.
meu bunker de materiais. Não, pessoal, passa lá, pega tal material, faz isso, monta aquilo, faz tal. Então, se você não tiver esse processo para poder mapear tudo isso, você está fadado a não conseguir entregar e automaticamente você, de certa maneira, quebra. Sim. Porque vocês hoje estão com 4 ou 5 operações, né, em cidades diferentes. Sim. E se você não tiver a gestão em cima de tudo isso, você não vai conseguir fazer a finalização dessa entrega, né? Aí o segredo é compartimentalizar, né? Cada um responsável e quais as etapas, quais as funções. Porque uma dificuldade grande que a gente tem é que, assim, se for fazer do jeito certo, né? Se eu, Matheus, fosse, né, na verdade, construo, né? Mas para comercial. A automação tem que entrar junto com o projeto elétrico, esse é o certo. Já vai direcionando, já vai... Vão caminhando junto, né? Já caminha junto para deixar tudo previsto, porque a gente tem interface com todo mundo, né? A gente fala com ar-condicionado, com cortina muitas vezes, com toda a iluminação, piscina, boiler, dá para monitorar a temperatura do boiler. Pô, precisa? Não, mas dependendo do projeto é um valor pequeno que te evita faz sentido. Um banho frio. Aquela situação, né? Tira a roupa, vai lá, espera água quente e não chega. No nosso não, você recebe um alerta. Então, a partir de um valor de projeto, a gente já põe isso nativo. Ó, vai ter. Não, o cliente não quer tirar porque quer economizar lá o que custa. R$1.000, R$1.000 e pouquinho. Né? Não é barato, mas não é um absurdo dependendo do padrão do projeto. E sempre que a gente põe, ninguém tira, porque é muito útil. Né? Monitoramento de nível de caixa d'água. Né? A gente avisa que vai faltar água antes de faltar. A gente põe um sensor na caixa d'água. Então, tem funções aí da automação muito importantes. Até levando para puxando o gancho e levando para um lado onde a automação ela é vista como coisa para gente rica. Isso realmente faz sentido hoje? Assim, a automação, o nosso mercado, como eu estava falando agora, né? A gente entra no começo, sai no final e eu tenho que relacionar com todo mundo. Então isso é uma questão, só para fechar o ponto, muito difícil da obra, né? Então tem que falar com a caixa d'água, tem que falar com o boiler, tudo. E aí dentro disso você tem a obra, que a gente não controla, a gente só reage, né? Antecipou, eu tenho que me virar ali, tem as regras, tudo, mas tem que antecipar junto. Aí você tem o lado empresa da equação. No lado empresa, eu falo que assim, você tem uma questão muito óbvia que é o seguinte, se a empresa for ruim e o produto for ruim, o resultado vai ser ruim, para qualquer coisa, para móvel planejado, para iluminação, para automação também. E aí você tem, se a empresa for boa e o produto for bom, o resultado vai ser bom, com quase certeza que vai ser bom. Só que você tem o meio termo, principalmente em automação, porque eu tenho empresas ruins com produtos bons. Então, assim, empresa que não faz o fluxo de caixa, ela pode até parecer boa, mas você não sabe onde que está a questão. E pode ser fluxo de caixa, pode ser instalação, pode ser que paga mal o colaborador trabalha mal, e tem várias, assim. Você pode ter empresa boa com produto ruim. E pode ser assim, a pessoa tem uma realidade, a minha realidade não é dos meus clientes, eu pessoalmente atendo clientes muito relevantes, né, a nível nacional. Então, não sei o que é ter um avião particular ainda. Estamos trabalhando para isso, eu não sei. Saraki. O heliponto que está ali no prédio dele, nós tá doido para usar. Só falta um detalhe, o helicóptero, pô. Não, aviãozinho modelo, já dá para começar. Já é. Então, eu não tenho essa realidade. Aí é muito difícil aprender a não pensar com o seu bolso. Porque, assim, eu já aprendi que para esse cliente o mais importante é tempo. Então, geralmente, quando eu faço uma proposta é que cabe para eles, né? Cabe um ajuste, não quero isso, não quero aquilo, não vi vantagem, mas é uma proposta que é meio que sim ou não, porque eu já estudei, já pensei, já vi tudo sobre É muito mais sobre gosto do que a grana. Não só isso, eu não quero que eles percam tempo comigo, né? Porque para eles é o que mais vale, dinheiro eles têm, né? E aí eu vejo muitas vezes a empresa, na época que eu trabalhava na Controlar, né? Você tem desde a empresa que quer vender mais só por vender mais, eu tenho vários exemplos desses, assim, o cliente pode pagar 100, eu vou vender 100. É isso, não, de repente 60 atenderia, ele ficaria super feliz e tal. Então, e também o contrário. Não, esse cliente, tá dando 50 mil, tá caro, mas 50 mil por cara às vezes é uma viagem para Disney, mas dá o dobro disso. No final de semana. Um final de semana na Disney é só isso. Então, não pensar com o bolso do cliente, mas pensar com como deveria ser para o cliente, ou seja, o que faz sentido para ele. Então, assim, como eu disse, casa de alto padrão, eu já ponho e falo que vai ter o sensor de temperatura. Vale a pena lembrar, vamos pôr os pingos nos is.
Alto padrão é alto padrão, médio padrão é médio padrão. Você tome cuidado para você não se colocar numa caixinha que às vezes você não tá. Que é o quê? Quando o Matheus diz uma casa de alto padrão, eu vou trazer para a realidade o que seria casas de alto padrão. São casas, Fazenda da Baronesa, Fazenda da Grama, Aras Larissa, que é a casa de veraneio da galera. Como que chama aquela outra, a conhecida? Porto Feliz, né? O Fazenda Boa Vista. Fazenda Boa Vista. É só... Isso, quando a gente coloca alto padrão, seria um pouco para esse sentido. Talvez como gestão de obra, vamos colocar em tickets. Uma casa de alto padrão hoje ela vai estar girando em torno de R$7.000 o metro quadrado para cima. E por aí vai, porque essas casas aí, elas batem em metros quadrados, até mesmo pela a região a qual elas estão, né? Esse metro quadrado eu estou falando aí sem considerar terreno, somente obra. Então, o cliente, quando ele fala alto padrão, é o cara que ele realmente não tem tempo, mas para ele vai ser muito importante ele colocar um monitoramento do boiler, da temperatura, do nível da caixa d'água. Ele nem vai ver isso, mas é aquele tipo de cliente que ele gosta de saber, tem a grana para pagar e faz sentido. Acabou. Agora, o outro cliente, quando a gente coloca alto padrão e médio padrão, a gente não está distinguindo qualidade uma da outra. A qualidade ela existe em ambas, mas são tecnologias que são embarcadas ou um certo padrão de obra que é colocado ali dentro, um acabamento. Não quer dizer que a sua casa está melhor ou pior. Quer dizer se a sua casa ela tem um puxador de ouro ou não. É isso. Mas antigamente era o luxo, né? Mas o puxador tá na porta de todo mundo. Mas ele é de ouro ou não. A função é a mesma. Então é isso que às vezes a gente precisa entender entre alto e médio. Esse é até um outro papo aí para não alongar muito, mas dentro da questão, né, de para quem que é automação, quem que pode fazer, você tem essa questão, né, da obra e você tem a da empresa que eu estava comentando só para encerrar, e aí dentro dessas que geralmente está um engano, porque às vezes você pode ter uma empresa que atendeu super bem, mas estava tão preocupada com o custo que usou um produto ruim, e tem muito disso, né? Então é fundamental escolher uma boa empresa de automação. Sim. No quesito prestação de serviço, né, organização e entrega. Ou seja, que produto que está colocando, é um produto bom ou não. Escolhendo uma boa empresa, para quem que é automação? Hoje, assim, a gente tem até, muitas vezes, muita gente me pergunta, né, esse negócio de módulo, standalone, não sei o quê. Eu falo que eu acho ótimo, assim, porque é uma porta de entrada. Então, eu tenho já alguns clientes que vieram para mim, olha, eu fiz um apartamento, usei o standalone ali e tal. Já tem a noção, não, né? Vou fazer minha casa. Eu estou contratando uma empresa porque eu sei o nível de dificuldade que é. Porque uma coisa é você resolver uma luz aqui, um negocinho ali e tal, que já dá confusão. A outra coisa é você fazer uma casa inteira e não é só fazer, é ela funcionar bem por 10 anos. Porque a pior coisa que tem é você receber amigo em casa sábado à tarde e aperta, pô, não funcionou. Não foi, peraí. Aí você tem que parar o seu tempo e programar. Então, esse é principalmente o maior cuidado. O maior cuidado tem que ter como empresa e como cliente, né, na hora de escolher. Mas para colocar em termos gerais, eu diria que assim, valor de investimento, vale a pena conversar com uma empresa de automação a partir de 1 milhão de valor gasto no imóvel, né, entre comprar, reformar ou construir. Já começa a fazer sentido ter uma assessoria para ajudar nessa parte de automação. Mas o nosso ticket, o filé mignon, está ali a partir de 2, 3 de valor investido e aí isso é o limite, né? A gente tem casos de 60 milhões. Para trazer automação. Matheusão, se você tivesse que explicar automação para um leigo em 30 segundos, o que você vai falar para ele? Isso vai até com o que eu ia complementar, que é o seguinte, como que você comanda a luz da sua casa hoje? Eu digo uma casa moderna, assim, porque você tem um quesito que às vezes a gente tem 3 faixas de clientes, 25 a 35 anos, que é muito raro, casando, juntando, comprando o primeiro apartamento. Aí depois o principal, que é 35 a 50 e poucos, que assim, tô saindo do apartamento, ficou pequeno, porque agora eu já tenho 1, 2,
3 filhos e quero ir para um condomínio e tal. Esse é onde a gente mais trabalha. Atua, né? E o setor mais gostoso, que é 50 anos em diante, que assim, meu filho foi para a faculdade... 50 a mais. 50 a mais, que aí assim, já fiz uma casa, já fiz apartamento, não quero confusão, eu sei que tem que pagar por serviço bom, eu sei que mão de obra boa custa. Experiência, né? Experiência. Cara, experiência. E outra realidade, né? Já pagou a faculdade, já resolveu, então tem uma folga maior. E aí dentro disso, eu diria que assim, do apartamento para casa, a maioria dos clientes não tem noção do que é comandar 18 interruptores. Então, nos 30 segundos. Como que você comanda hoje, né? Porque você está indo para uma casa de 300 metros, né, mais ou menos, você vai ter uns 12 interruptores na sala. Vai ter, pelo menos. Então, você vai receber um amigo em casa, você não vai saber o que tecla acende o quê. Ainda que saiba, não, estudei, decorei, eu sei, memorizei. Você não vai receber amigo em casa e falar, ô Zé, aguenta 5 minutos aí, peraí, não, é isso aqui mesmo, tal. E ainda que fizesse isso, não ficaria ideal como a gente sentar, né, ou participar com um projetista luminotécnico, com um arquiteto, que tem noção do quanto que tem que brilhar aqui na mesa, né, da luz, o fecho, que está iluminando isso aqui, não está iluminando a minha cara, né, aqui agora. A luz, iluminação indireta, tudo isso é uma composição que traz um ambiente mais confortável, que vai de encontro com a questão do luxo, né? Que antigamente eu adoro visitar as mostras antes e depois. Porque você vai nas casas da década de 70, qual que era o luxo? Interruptor de metal, né, de latão, alumínio, essas coisas. Hoje, qual que é o luxo? É o resort em casa, é ter chopeira, a churrasqueira, a piscina com spa, sauna. Quanto mais você leva o valor do imóvel em relação, igual uma casa de 60 milhões, basicamente ela tem tudo. Ela tem a piscina... Essa que eu tô falando tem uma capela para 60 pessoas. Exato. Então, tem tudo. Ela se torna tão completa a ponto da pessoa não precisar sair de dentro de casa para fazer qualquer coisa. Exatamente. E aí, voltando então, né, 30 segundos, para que você diria? Eu diria que todo mundo que está fazendo uma casa aí a partir de 1 milhão de investimento ou um apartamento tem que entender, tem que visitar 1, 2, 3 showrooms, escutar, entender do assunto. Por quê? A automação não é um item que vem para você ter automação no imóvel, que é como não, vai sofisticado, tudo. É um item que vem para você, uma boa automação bem feita, ela deveria, né, é o que a gente prega, tem que vir para facilitar a pessoa usar o que ela já vai ter. Exato. Então, assim, tendo automação ou não, já vai ter os 12 interruptores na sala. Tendo automação ou não, já vai ter uns 8 ares condicionados na casa. Já vai ter o controle remoto do caixilho, né? Não deixa de ter, né? Não deixa de ter. Tá lá. Já vai ter porque o padrão, né? O luxo, né? O conforto da casa. Já vai ter chopeira, que você tem que ligar e esperar 1 hora para gelar o chopp. Já vai ter a piscina, o spa e tal. Com automação, você consegue usar melhor isso. Então, eu falo, você tem que fazer automação para usar melhor o que você já está trabalhando para ter. Você consegue ter um botão, você aperta e pronto. Está feito para receber visita. Já entra uma música no gourmet, já põe a iluminação do jeito que deveria ser, já põe a chopeira para gelar com antecedência. Então, é por isso. E aí vem só para concluir, um outro quesito que é assim, automação geralmente não tem um único grande argumento para fazer. É o uso do imóvel. São vários pequenos. Vou fazer automação para ligar a chopeira? Não, mas uma vez que você tem automação, é um módulo ali, é 400, depende. Muito simples, né? É muito simples, não é caro. E você já gastou um dinheiro com a chopeira, fica barato isso. O Araque, o resumo de tudo isso daí, sabe o que é? É igual você vai para São Paulo. Se você vai para São Paulo num Corsinha, você chega. Abre o vidro ali... Põe aquele somzinho no MP3. Mais cansado. Você sente uma puta de uma dor aqui e tal, na cervical. Mas, se você vai numa Mercedinha, não vamos falar numa Mercedes, não. Vamos trazer um Toyota. Vamos para um SUVzeiro aí, ó. Os carros que hoje são populares ali, acima de 100 mil. Já é automático, não precisa mudar a marcha. Suspensão macia. Tem que completar. Tem multimídia, não tem que completar água. Você faz um bate e volta, porque ele é econômico. Tem alguns que são já elétrico, plug-in. Econômico e confortável, né? Porque tem carro que você chega em São Paulo e não consegue nem... Então, chega assim, duro, né? A automação, ela é isso daí. Você pode pegar o Corsinha, que são os módulos, você vai automatizar, vai andar, vai não sei o quê. De vez em quando você tem que ir lá completar a água, o módulo desconectou, perdeu o sinal. Ou você pode pegar aí, um HB20, um Virtus,
que são os carros de entrada aí dos sedãs de 100 mil para cima, que já vai te atender. Tem uma multimídia, um som legal, já tem uma automação, você fala com a Siri no multimídia, ela já te responde, já fala inglês, uns negócios meio diferentes. E então, pode ir de Ferrari, né? E pode ir de Ferrari, pô. Aí, porra... Então, aí que tá, porque na automação é um bom paralelo. E eu falo, eu não vendo Ferrari. Porque a Ferrari, assim, é um ótimo carro, é o mais conhecido, com certeza, acho que é a grife número 1. Mas se você for para a roça, e aí? Né? Agora tem a puro sangue, mas mesmo assim, você vai de puro sangue, ficar pegando pedra não faz sentido. Não faz sentido. Ferrari, ela tem o propósito dela, tem a clientela, tem quem goste, né? Tem quem admire e queira, mas não é para todo mundo. E no nosso setor tem Ferraris, né? Tem par de caixa de 4 milhões de reais, só o par de caixas, fora amplificação, fora cabo, né? Todo o resto, a sala, porque você não escuta a caixa, você escuta a molécula de ar que vibrou ali no tímpano. Então, tem toda a acústica envolvida. E isso é Ferrari. Para quem? Não é todo mundo que pode ter Ferrari. Por exemplo, o cara que vai comprar isso é o cara que entende. É o cara que entende muito. Eu sou um cara que sou muito fã de som. Gosto muito de música. Então, o que vai acontecer? Se um dia eu for pôr automação na minha casa, eu vou precisar pôr uma caixa muito boa. Porque eu quero um som espetacular. É que aí é uma conversa que vai longe. Assim, porque é verdade, não é só o cara que entende, é o cara que pode comprar. Mas você tem toda uma gama, que aí é o áudio estéreo, que é enfim, não tem assim. Aí você vai subindo o nível, tudo, e tendo condições, você monta um sistema de alguns milhões. Um somzinho mas você começa desde 2 bookshelves com um bom sistema de amplificação, já consegue fazer um setup estéreo adequado. Sim. Aí foi picado pelo bichinho, que é aí da bookshelf sobe um pouquinho. E por aí vai. Costumam se comprar bem, tem valor, então você troca. Mas aí é um mundo à parte. Mas o que eu queria dizer é isso, sobre o Corolla versus a Ferrari, né? Os dois têm aplicação. Mas eu diria que o Corolla, em 99% dos casos, é melhor que a Ferrari. Você vai para a roça e volta, muita coisa que você faz, principalmente se for um Corolla Cross da vida. Né? Já vai atender, né? Então, na automação do dia a dia, né, para o público dos 30 segundos que está perguntando por que deveria fazer automação, é Corolla, não é Ferrari. Dá para ser Ferrari? Dá. Né? Tem muita coisa que sai da Ferrari e vai para o Corolla, como muita coisa sai da Fórmula 1 e vai para os super carros esportivos. A questão do controle de temperatura veio de uma casa do Fazenda da Grama, altíssimo padrão. O cliente chegou para passar o Ano Novo, Natal, Ano Novo, com 19 convidados, se eu não me engano, não tinha água quente. Porque falhou, e não estou falando de 1.000 litros, acho que eram 5.000 litros, porque é um resort a casa. Né? Falhou o sistema, ele não conseguiu identificar. Não sabia quando que ele foi perceber. A hora que a primeira pessoa tirou a roupa, pela dona lá, abriu, não veio. A hora que ele colocou os 7 banheiros para funcionar. Não, o primeiro banheiro, né? Porque deu 5 minutos, não veio água quente, o que aconteceu? Aí liga pro caseiro, não sei o que lá, e pede pro vizinho, posso mandar o pessoal tomar banho. Enfim, altíssimo padrão, vira o perrengue chique, né? Mas foi daí que veio, que aí o construtor, um grande parceiro nosso, falou, Matheus, precisa ter uma solução, você tem? Não, mas vou ter. Vou buscar, a gente vou ao mercado buscar. Desenvolvemos, não é complexo, é tranquilo, mas homologamos, né? E aí ele aproveitou também, já colocou a parte do monitoramento de águas, então lá tem o monitoramento. E daí para frente, todas as casas aí de um certo padrão para cima, a gente põe nativo esse monitoramento. Muito bom, tá vendo, Araki? O negócio é informação, pô. Mas eu diria que assim, carro, primeiro tem que ser carro. Assim, Corsinha. Primeiro depois você vê o resto. Tô confortável com isso? Tá bom, então vai de Corsinha, é isso que você quer? Mas acho que quem tem a possibilidade pode não querer a Ferrari, a Porsche, a BMW, mas o Corolla acho que todo mundo vê valor, todo mundo vai querer, tendo condição. Então, primeiro a automação tem que ser isso, primeiro tem que ser carro. Primeiro ela tem que ser um negócio para você usar melhor o seu imóvel. Esquece futuro, esquece sofisticação. Para você usar melhor o que você já tem. Aí você tem o resto, quero pôr a chopeira, quero pôr a piscina. Bom, eu vou até fazer um merchan aqui, que senão eu e o Matheus, nós não para de falar, que aí a cabeça começa. Para você que chegou até aqui, você quer construir, reformar, nós da Bratio temos um time qualificado, engenheiros que os meninos estão doidos para entrar dando marretada e repaginar, fazer um facelift no seu espaço.
Então, se você tem interesse, tem um projeto em mãos, ou para você arquiteto que está procurando um novo parceiro para atender a sua demanda de projeto, nós da Bratio, nós estamos à disposição para ter uma conversa inicial e também elaborar uma proposta, tá? Então abaixo a gente tem o link dos nossos consultores e nós estamos à disposição para até mesmo tomar um café juntos e explicar um pouquinho mais da nossa proposta como empresa, tá bom? O que eu ia complementar é, eu mudei recentemente e coloquei, cara, só a fechadura, só para eu parar de ter chave. Tá aparecendo um zelador, 50 chaves num único molho, e só de eu ter posto a fechadura já foi o suficiente para eu tirar todas as chaves. Ou melhor, eu só tô com uma chave que é aqui do escritório, porque eu tinha comprado a fechadura e extraviário. Então, eu falo assim, no quesito de ter o carro. Tenho o carro. Então, o fato de eu ter a fechadura, tenho o carro. Já sei, já está me suprindo. Daqui para frente, aí aprimorando isso. Automatizo agora o interruptor, daqui a pouco o ar-condicionado, e vai para toda a minha sala. Daqui a pouco eu automatizei toda a casa e assim sucessivamente. Então, para você que tem interesse, né, em começar no mundo da automação, começa. Sim. Que aí você vai entender o que é o conforto. O tal do conforto que é... Porque o nosso valor agregado está em fazer tudo conversar, né? Então está na complexidade da operação. Mas tem muito benefício, sim, hoje em dia, desde a fechadura, que até a gente nem faz essa parte de fechadura, a gente faz a parte de controle de acesso. Sim. Fechadura é assim, não quero usar chave. Compra junto com a porta, compra com a empresa de esquadria. E o resto é com vocês. E o resto é com a gente. Agora, eu quero monitorar, eu quero ter controle de acesso, é outro nível, aí a gente faz, que envolve uma central, um computador. O controle de acesso é o seguinte, é facial normalmente, hoje é o melhor que tem, e eu quero saber quem que entrou, qual horário entrou. E eu quero poder atribuir permissões. Então, a diarista pode entrar de terça e quinta, das 8 às 18. Se ela tentar entrar às 7h50, reconhece, mas não libera. 18h10 também. E depois eu posso acessar o log. Né? Isso é muito bom, cara. Mateusão, Peraí que eu me perdi em qual pergunta que eu ia fazer para você. Ah, tá. Qual a sua leitura do comportamento para o consumidor? Nós estamos chegando agora já no meio de 2025, primeiro semestre já meio que finalizando e tal. Vamos entrar para o segundo. Qual é a leitura que você tem do comportamento do consumidor ainda para esse ano? Ainda precisa. Aqui no nosso setor, apesar de ser tecnologia, todo mundo acha que não. O lançamento não é tão dinâmico, é muito mais estável do que parece. Com relação a celulares, né? Todo ano lança um novo. No nosso setor praticamente não tem muitos lançamentos, mas não tem muitas novidades, né? Em termos de isso aqui revolucionou. Logo, isso comprova o que eu sempre falo, que a construção é um mercado muito tradicional. Sim. A gente tem atualizações, mas não significantes a ponto de a casa vai voar. Sim. Não. Que é diferente, às vezes, num celular ou num carro, né? Eu diria que as atualizações da construção civil estão muito mais ligadas ao hábito de quem mora, né, de quem usa, do que a tecnologia lançada. Eu acho que isso é muito mais relevante do que efetivamente as novidades assim, de agora tem isso, agora tem isopor, agora tem aquilo, agora tem esse acabamento. Acho que está muito mais ligado aos hábitos. E o que você acha desse padrão do consumidor? Você acha que agora para o final do ano ele deve se alterar, até olhando um parâmetro geral, né? Tipo, economicamente. É que aí entra num conceito de econômica, né? Política e economia, que aí foge muito. Assim, eu não sou muito. Eu tenho minha opinião bem formada, mas não tenho competência para falar, né? De formação, de certificação. Mas o que eu vejo assim. O Brasil sempre foi o voo da galinha, né? Vai lá, fica bom, vai lá, fica bom. Então agora, do que eu vejo, tá bem parado o mercado, assim, tá bem parado, mas eu vejo querendo retomar, porque as pessoas querem morar, elas querem imóvel. A gente trabalha muito... O desejo continua, né? Mais do que com imóvel, a gente trabalha com sonho, né? Tanto na empresa quanto no sonho de ter uma empresa, sonho de ter, né, um escritório, que o empresário trabalhou e sonhava em ter. É sempre sobre realização, né? Inclusive, a minha principal dica financeira para quem está construindo é: construa como se fosse para vender.
né? Assim, na hora de tomar a decisão, raciocínio, o que eu faria se fosse para venda? Aí você toma, tá bom, eu faria isso, mas não gostei, eu quero um pouquinho, aí tá bom, gasta um pouquinho mais. Mas porque senão deslumbra e aí acaba até em cima do que ele está falando, você construir uma casa comercial para que ela seja vendável. Se um dia você tem a intenção de vender, seja por N motivos, às vezes você vai construir uma melhor ou melhor no seu ponto de vista, porque a sua piscina hoje não te agrada. Então, construa ela de uma maneira comercial, mas coloque o conforto que você almeja, pô. Senão... Na verdade, o comercial não é que faça uma casa para venda, né? Leve em consideração o que você faria se fosse para venda. Alguns pré-requisitos que talvez o mercado olhe e fala, bom, seria interessante 3 quartos com suíte. E uma reversível no térreo, para caso seja necessário. Então, quando a gente fala sobrar, olhar de uma maneira comercial, é justamente isso. Porque senão... Eu tenho um exemplo muito claro que eu falei uma vez para um cliente, falei, cara, a sua casa está muito bonita, tal, mas está ficando muito personalizada. Sim. E isso comercialmente depois para vocês são jovens. Daqui a pouco eles tinham um desejo de ter mais filhos, ter no mínimo, acho que eles estavam só com uma nenê na época e tinham o desejo de ter mais 3. Caramba. Falei, então, daqui a pouco a casa ela já não vai mais suportar o tamanho da família e você vai precisar mudar. Então faça uma casa mais comercial. Não, Aurélio, porque assim, nossa, era o meu sonho, tal. Eu falei, beleza, vamos embora. No meio do caminho, deu-se toda a pandemia e tal, eles precisaram recalcular um pouco a rota. E aí, nesse recálculo, colocaram a casa para venda. E a casa ficou, acho que 2 anos e poucos para ser vendida e não foi vendida. Isso eu sempre falo, porque assim, na automação tem muita gente que argumenta no sentido de vai valorizar o imóvel, tudo. Eu não entro nesse argumento porque é muito difícil eu falar, não, vai valer mais. Assim, depende de muita coisa. Mas o que eu digo e ninguém contesta é o seguinte, velocidade de venda é dinheiro. Você anunciar e vender é muito diferente de você anunciar e não vender, né? Então, 2 casas iguaizinho, vamos supor que fez um para um filho A, para outro filho B, o filho A não quis automação, o filho B quis, mas o resto é tudo igual, tem as mesmas coisas, mesmos acabamentos, tudo igual. Aqui tem automação, no mínimo vai vender mais rápido, né? Tem na mesma vista, tudo. Então, eu digo que isso é dinheiro, isso é liquidez. E aí, voltando na tendência, né? Assim, se a gente pega 2008, 9, 10 ali, que era quando eu estava começando, a gente falava que o escritório de arquitetura e engenharia não queria receber nossa ligação. Assim, não, esse negócio não funciona, dá problema e tal. E realmente, as automações do começo dos anos 2000, justamente por ficar focando... As dores de mercado, não no prático, né? Focava no que era bonito de mostrar. O legal, né? A casa do futuro, a casa do Bill Gates, aquelas coisas que a gente escutava. Queimou o mercado muito por conta disso. Usava produtos caros, que na indústria, beleza, deu problema no CLP, tem um engenheiro aqui, ele vai lá e arruma, mas no final do mês dá lucro, então mantém a automação aí via CLP. E não sei como que evoluiu, né? Não entendo muito da industrial, mas usando esses módulos no residencial, saiu, desconfigurou, tem que chamar o técnico que vai cobrar uma visita, que não era nem para ter essa visita, aí vai estressando. Mas aí veio 2011, 12, mais ou menos, escritório de arquitetura, já, esse negócio acho que é tendência, deixa eu ligar aqui para aquele pessoal, você pode vir aqui, como é que funciona, queria visitar a fábrica. Então a gente começou a ter uma procura de arquitetos. Aí veio 15, 16, né, mais ou menos ali onde a gente começou a Costa, em 17, 18, que o cliente começou a procurar. E nessa época eu já falava, vai chegar um dia que todo mundo que estiver construindo vai atrás de automação. Pode até não fechar, mas vai ver o que tem no mercado. A gente já passou isso. Hoje eu digo que assim, todo mundo que está vendo vai atrás de automação e fecha alguma coisa. Pode não fechar a casa toda, pode fechar só o living, pode fechar só um sonzinho no gourmet. Faz a infra, que também aí é um outro podcast, mas não funciona assim, na minha opinião veja e decida. Vai ter ou não vai ter, ou se for deixar previsto, aí a minha recomendação é deixar previsto para o sem fio, porque senão você vai gastar 2 vezes o cabo. Mas tem muito mais coisa para falar, né? Esse é o resumo. E aí, hoje a gente está num momento que o cliente vem e fecha alguma coisa com alguém. Depende de quem. Sim. Tem muito, né? Eu tenho uma pasta que eu coleciono fotos do meu amigo faz mais barato, né? Aí, desde roteador, né? Que vocês põem pendurado no teto, tomada, quadro fora de padrão, fio embolado. Porque eu vi um vídeo lá, funciona. Enfim. Então, e a tendência agora que eu prevejo, que não acho que seja para esse ano, mas
a partir do momento que você tem um contato e acostuma com o luxo, você não fica mais sem, né? Então, vai chegar um momento que as pessoas que já tiveram na experiência com automação vão procurar novos imóveis e aí vão deixar de lado as casas, né, os imóveis que não têm automação. No sentido de, bom, vou comprar, mas eu vou ter que gastar para fazer automação, então eu preciso de um desconto no preço, ou não vou comprar porque não tem automação e eu quero pronto. Aí né, a exigência de mercado lá na frente ela vai mudar. Vai mudar, porque assim, você começa a ter... Ou a reforma ela já entra com automação, ou o cara vai buscar um imóvel que já tem automação. Né? Eu cresci em casa que, assim, o padrão muito bom, e era uma suíte para os meus pais, um banheiro para mim e para minha irmã, um quarto de visita, que se tinha visita dividia o mesmo banheiro, um lavabo lá embaixo. Tinha quarto de empregada com banheiro para empregada, mas era isso a casa. Então assim, na ponta do lápis passa. Né? Eu acabei de voltar do Japão e lá no Japão é o seguinte, um banheiro para o andar de baixo, casa de alto padrão, mas assim, pelo que eu vi ali, valor de mercado, mais de 10 milhões uma casa dessa. Um banheiro de reais. Um banheiro no andar de baixo, que é só privado, eles não misturam banho e escovar dente com privado. É só privado no andar de baixo, só uma privada no andar de cima, não tem suíte nas casas que eu visitei. E uma lavanderia com banheiro e escovar os dentes, fica a parte de lavagem num ponto e parte de sujar em outro. Né? E isso uma casa de alto padrão, 4 quartos... uma sala, uma cozinha, uma outra sala genérica, hall, né? Então... A Batian era assim, era? Era? Lá, se for lá, provavelmente é. E aqui no Brasil, assim, 20 anos atrás, não estava muito diferente disso, né? Que lá é uma questão de né, o que cultura, faz sentido para eles, cultural. Mas aqui no Brasil era normal, como essa casa que eu cresci, e vai vender uma casa dessa hoje. Não sai. Não vende. Ou se vende, o cara compra abaixo do fazer preço de mercado reforma. E vai reformar ela inteira, por completo. Vai reformar. É que a gente teve uma transição que as casas desse padrão de antigamente viraram escritório hoje, né? E aí para escritório essa conta aí faz sentido, aí faz sentido. Mas... É o que tem acontecido com as áreas de casas mais antigas, elas estão virando um polo comercial. Sim. As empresas entram, dá aquele tapa só, principalmente na área mais de convivência, onde o cliente vai passar, e o resto está tudo já adaptado para atender a demanda do escritório. Que é um erro, né? Porque aí, assim, lugar bonito devia ser onde o pessoal trabalha também, né? Porque atende melhor, todo o resto. Exato. Mas eu penso bastante, assim, como que o mercado vai evoluir de construção civil, né? Eu não sei como que vai ser, mas eu imagino que os condomínios comecem a perder valor a ponto de que dar outra destinação, os antigos, né? Talvez a gente passe a ter condomínio de empresas, né? Mas eu não sei do jeito que a segurança vai. Entendi o ponto. Não queira mais casa de rua, agora eu quero casa de condomínio para fazer meu escritório. A ponto de, às vezes, virar tudo dentro de um condomínio, até mesmo de os escritórios estar dentro de um condomínio. Porque o valor dos imóveis e o comportamento do cliente mudou tanto lá na frente que aqueles imóveis vão ficar obsoletos. E aí a desatualização está muito mais atrelada ao uso do que ao acabamento. Porque o acabamento você resolve fácil. Você faz uma reforminha simples, né? Só cola. Se não fosse isso, os centros das grandes cidades não estariam desocupados. Desocupado, virado que virado. Mateusão, para nós encaminhar aí para um fechamento, agora vamos para as dicas. Que dica que você daria para quem está começando, está travadaço, com medo? Empresa. É boa pergunta. Para quem está começando, seja organizado, primeira coisa. Né? Planilha e revisa. Então, é isso que eu vou fazer em tanto tempo. Eu fiz, não fiz, por que eu não fiz? Primeira coisa. E a segunda é fazer. Fazer, testar, né? Foi mais ou menos. Quando a gente começou a Costa, a gente montou um business plan, fez o business plan da época, não tem nada a ver com o que virou hoje, mas você vai mudando. Mas foi o suficiente para... O que eu preciso? Qual que é o mínimo? Ou seja, sei lá, quero vender bolo, o que eu preciso, né? Eu preciso ter um bolo. Então, tem uma receita? Não. Então, por favor, você gosta? Não gosta? Então, será que é isso que tem que vender, né? Mas, enfim, ter o mínimo produto viável, planejar o que você espera, né, nos próximos tempos e revisar se é isso que está sendo atingido. Top. E se você pudesse voltar lá no tempo, lá atrás... conversar com o Mateuzinho no início da carreira, o que você diria para ele? Isso é profundo, hein? Mas, assim, quando você estava perguntando, eu já tinha entendido a pergunta, a primeira coisa que veio na minha cabeça é calma que vai dar tudo certo. Respira. Respira que vai dar tudo certo. Conta até 10, respira fundo, conta até 10 e segue.
Acho que a primeira coisa que vem na cabeça, então acho que essa é a resposta. Então é isso. Calma, vai dar tudo certo. Calma. Mas não calma tanto também, né? Não. Faz o que você tem que fazer. Assim, ó, calma e executa. Confie no processo, acho que talvez seja... faz a tua parte que o resto vai se fazer. Vai encaixando. Bom, então é isso, né? Queria agradecer para você que chegou até aqui. Nós estamos encerrando mais um Bratiocast. Pessoal, não deixa de seguir nós nas redes sociais, se inscreva no YouTube, siga nós no Spotify, deixa avaliação, isso ajuda nós a alcançar novas pessoas, né? Também o nosso Instagram, @Bratiocast, segue nós lá, acompanhe um pouco do que nós vem fazendo como um estúdio, né, de podcast, assim dizendo. E, Matheus, qual que é a rede social de vocês? Kosten House, né? Kosten de navio, House em alemão, né? H-A-U-S. Kosten House no Instagram. Nós vamos deixar aqui abaixo também o Instagram deles, então para você clicar, segue eles lá. Os caras da automação, os caras manjam. É que nós não entramos muito nos assuntos, senão vai ficar até um assunto meio nerdola aqui. Nós vamos ficar viajando, vai ficar parecendo dois filósofos. Mas agradecer por vocês que nos acompanham até aqui, agradecer ao Matheus que veio aí e deu essa oportunidade da gente entender um pouquinho da automação. E... esqueci o que eu ia falar, gente. O TDAH hoje está ativado. Segue nós. Segue nós. Segue nós. É isso, pessoal. Até mais. Bye.